Uma antiga profecia do livro de Daniel revelou o futuro deste mundo, até o seu fim. Esta profecia nos fala de uma estátua composta por vários materiais. A cabeça era feita de ouro, representando o Império Babilônico. O peito e braços de prata correspondem ao Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze simbolizam o Império Grego. Depois deste, as pernas de ferro representam o Império Romano. A seguir, os pés de barro e ferro simbolizam um mundo moderno em que não há um império sólido como os da antiguidade. Este último império é a ONU. Será a ONU que propiciará um conselho de 10 reis que somarão com o Anticristo na grande tribulação, como prevê Apocalipse capítulo 17 versículo 12. Mas, por que nos pés da estátua temos o barro e não somente mais o metal? Nos pés da estátua tem o barro porque a ONU não possui a solidez de ser reconhecida de relance como um império. Ou seja, assim como a ONU não possui a mesma solidez que um dia o Império Romano, o grego, o Medo-Persa e o Babilônico possuíram. O barro também não possui a mesma solidez que o metal ferro, bronze, prata e ouro possuem. Por isso que em Daniel, capítulo 2 versículo 42, é dito que este último império será frágil em parte. Tá bem, entendi. Até para que o anticristo não seja reconhecido de relance por muitos, a ONU que dará suporte a ele, não pode ser vista de relance como um império. Diferente de como ocorreu com os impérios da antiguidade que possuíam solidez como império. Muito bem. Exatamente. Muitos seguirão o anticristo como prevê Apocalipse 13:8. Logo, ele não pode ser reconhecido de relance como o maioral de um conselho da ONU. Para isso, nem mesmo a ONU pode ser vista de relance como o último império que corresponde aos pés da estátua. É isso mesmo, as profecias têm que se cumprir. E muitos acabarão seguindo o anticristo por ele não ser reconhecido de relance. Tudo bem. Entendi. A ONU é o último império e está representada pelo barro no segmento pés. Mas junto ao barro no segmento pés temos o ferro. O que significa? O ferro no segmento pés significa que teremos a especial participação de Roma, ou melhor, a especial participação do Vaticano. Portanto, o ferro das pernas que representa o antigo Império Romano permanece ainda nos pés, junto ao barro, para representar a especial participação do Vaticano no último império. Ou seja, para representar a participação do rei do Vaticano junto a 10 reis no Conselho da ONU. Coalizão esta prevista em Apocalipse 17 versículo 12. Compreendi. O Vaticano, proveniente do antigo Império Romano, estará presente de maneira especial na coalizão prevista em Apocalipse capítulo 17, versículo 12. Por isso o ferro das pernas da estátua permanece nos pés. Mas agora explique por que o Império Otomano não foi contemplado na estátua de Daniel 2. Pois, após o Império Romano, o Império Otomano teve influência sobre os judeus. Assim como o romano, o grego, o medo-persa e o babilônico tiveram influência. Por que o Império Otomano foi suprimido desta sequência? Muito boa sua pergunta. O Império Otomano teve sim influência sobre os judeus após o Império Romano, inclusive, vale lembrar, que em 1535 tivemos a última ordem para a restauração de Jerusalém. E esta ordem partiu de Solimão I, sultão do Império Otomano. Contudo, precisamos compreender que a estátua não descreve simplesmente a sequência de impérios que tiveram influência sobre os judeus. Ela elenca sim uma sequência de impérios, mas no penúltimo império dessa sequência, que é o romano, tivemos a primeira vinda de Jesus.
E agora o que importa é a segunda vinda. E a segunda vinda não ocorreu no Império Otomano. Ela ocorrerá no Império Ono. Império este que por intermédio de um conselho fará se cumprir o que está previsto em Apocalipse capítulo 17, versículo 12.